Nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até sejam onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42... Lucas 11, 41, 42, João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24, 1 Crônicas 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, e Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @IG1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, e saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família,
nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Irei fazer agora uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual. @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com a numerologia bíblica. E eu vou ler apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para sua presença seja onde você estiver. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Vamos fazer uma oração agora para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 3. Oração de número 3. Gratidão pela presença de todos. Vamos fazer a oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da sua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco, nessa live, na sua igreja virtual, @AIG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Escolha um número agora aí para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração, escolhendo o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Vamos começar agora o sorteio dos rebanhos. Hoje de número ímpar, rebanho de número ímpar 1 e rebanho de número 2 par. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho de número 1 ímpar e de número 2 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Cantares, 8 capítulos.
Vamos ao sorteio do livro de Cantares. Capítulo 1 do livro de Cantares. Capítulo 1 do livro de Cantares contém 17 versículos. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me do 1º ao 4º versículo. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado. E o teu nome, por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressando-nos, por o rei me introduziu nas suas recâmaras. Glórias a ti, Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 1 João, 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 João. Capítulo 4 do livro de 1 João contém 21 versículos. Os falsos profetas e os verdadeiros santos, do 1º ao 4º versículo. Amados, não dê crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem do Senhor Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que o Senhor Jesus o Cristo veio em carne e é do Senhor Deus. E todo espírito que não confessa ao Senhor Jesus não procede do Senhor Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinho, vós sois do Senhor Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7 ímpar e rebanho de número 8 par. Livro de Joel, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel. Capítulo 1 do livro de Joel contém 20 versículos. A caristia... Eita, Senhor, graças a Deus. Desculpa. A caristia causada pelo gafanhoto e pela seca. Do 1º ao 4º versículo. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e a vossos filhos o façam aos seus filhos, e os seus filhos deste a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. Sorteio do livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 4 do livro de Miqueias.
capítulo 4 do livro de Miqueias contém 13 versículos. O anúncio do chamamento dos gentios, do 1º ao 4º versículo. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Senhor Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em padroeiras. Uma nação não levantará a espada com outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assenta-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem o espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Não se esqueça de mentalizar, escolher um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos ao sorteio do livro. Gratidão pela presença de todos. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim: Diótrefes ambicioso e Demétrio fiel cristão, do 9º ao 12º. Escrevi algumas coisas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primácia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, for-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsam da igreja. Amados, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede do Senhor Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu ao Senhor Deus. Gratidão pela presença. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos agora ao sorteio da oferta, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 2. Oferta de número 2. Gratidão pela presença. Oferta de número 2. Nossa segunda oferta é sobre as 4 atividades que são a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Nós afirmamos que toda a igreja e todos os que dizem que são dela ou ela é deles e a igreja, templo da congregação, estiver com apenas uma dessas 4 atividades, vão ser todos condenados como foram as 5 das 7 igrejas em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. E nós convidando com a permissão do seu líder para examinarmos a sua igreja, templo ou consagração, e congregação. E nós não encontrarmos nenhuma dessas 4 atividades, vocês receberão
4 milhões de reais de oferta em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira proposta disponível em nossos canais. Faça sua obra para com o Senhor Deus, para receber as recompensas. Examine de Mateus 16, Mateus 16, 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo, que ele virá na sua glória com os seus santos anjos e vai recompensar cada um segundo a sua obra. Gratidão pela presença. Vamos fazer mais uma oração. E lembrando que as nossas orações são todas numeradas, como também as orações dos Salmos, do livro de Salmos. Vamos mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 2. Oração de número 2, gratidão pela presença. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra, nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com a numerologia bíblica. Estou lendo 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 5 ímpar e rebanho de número 6 par. O livro é Zacarias, 14 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 8 do livro de Zacarias. Capítulo 8 do livro de Zacarias contém 23 versículos. Sião restaurada. Do 1º ao 4º versículo. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém, chamada-se a cidade fiel, e ao monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arimo, por causa da sua muidade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro é Levítico, 27 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. Capítulo 27 do livro de Levítico. Capítulo 27 do livro de Levítico contém 29 versículos. Votos particulares e a avaliação deles. Do 1º ao 4º versículo. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem da idade de 20 anos até 60 anos, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, sendo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho.
Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro, do capítulo. Capítulo 6 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 6 do livro de 1 Crônicas contém 81 versículos, que diz assim: descendentes de Abraão, do 49, 50, 51 e 52 versículos. Arão e seus filhos faziam oferta sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, todo o serviço do qual o Santíssimo é espião por Israel. Santíssimo é expiação por Israel, segundo tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Foi filho de Arão Eleazar, de quem foi filho de Finéias, e de quem foi filho de Abissua, e de quem foi filho Bugi, e de quem foi filho de Uzi, e de quem foi filho de Zeraías, e de quem foi filho de Meraote, e de quem foi filho Amarias, e de quem foi filho de Aitube. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Livro de Lucas, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar esta nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Capítulo 19 do livro de Lucas. Capítulo 19 do livro de Lucas contém 48 versículos. Zaqueu, o publicano, do 1º ao 4º versículo. Entretanto, entrando em Jericó, atravessava o Senhor Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um sincomorro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Gratidão. Me presta um guardanapinho aqui. Sejam todos muito bem-vindos. O último rebanho, rebanho de número ímpar 3 e rebanho de número 4, par. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Capítulo 13 do livro de Josué. Capítulo 13 do livro de Josué contém 33 versículos. As terras ainda não conquistadas, do 1º ao 4º versículo, diz assim: Era Josué, porém, já idoso, entrando em dias, e disse-lhes o Senhor: Já estás velhos, entrando em dias, e ainda muitíssimo terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda de Jesur, desde Sior,
que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod e o de Ascolom, o de Gate e o de Edrom. Ao sul, os aveus, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônimos, até Afeque, ao terno dos amorreus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos sortear mais uma oferta para a honra e glória do nosso Senhor. Uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas e canais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data do lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio das ofertas. Da oferta. Oferta de número 6. Oferta de número 6. Gratidão pela presença. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Oferta de número 6. Nossa sexta oferta envolve as 100 mensagens do Avivamento no Brasil, que estão disponíveis em nossos 4 canais. @milhaofertadim, @as_sem ovelhas, @a igreja e os dons, e @avivamento 24AD. Dessas 100 mensagens, nós vamos sortear 20 delas para te examinar. E se você não estiver adulterando nenhuma dessas 20 mensagens, porque todas as 100 mensagens são 100% as escrituras sagradas do Senhor Deus, você vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Lembrando que todas as nossas orações são numeradas, como também as orações do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí agora um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo que será sorteado no final desta live. Livro de João, 21 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de João, da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 13 do livro de João. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. Capítulo 13. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 13 do livro de João contém 38 versículos. O Senhor Jesus lava os pés aos discípulos. Do 1º ao 4º versículo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que o Senhor Jesus, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado a seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o dito,
posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse ao Senhor Jesus, sabendo que este, o Pai, tudo confiara às suas mãos, e que ele viera do Senhor Deus e voltará para o Senhor Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Jó, 42 versículos. Livro de Jó, 42 versículos. 17. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 9 do livro de Jó. Capítulo 9 do livro de Jó. Capítulo 9 contém 35 versículos, que diz assim: Jó é incapaz de responder ao Senhor Deus. Do 5º ao 8º versículo. Ele é quem remove os montes sem que saibam, que ele na sua ira os transforma, quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem, quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas, quem sozinho estende os seus e anda sobre os altos do mar. Gratidão, Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um livro. Livro de Filemon, um capítulo. Filemon, um capítulo. Contém 25 versículos. Paulo intercede em favor de Onésimo, do 8º ao 11º versículo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro do Senhor Jesus o Cristo. Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro da Bíblia Sagrada. Livro de Esdras, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever em nossos canais para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Capítulo 5 do livro de Esdras. Capítulo 5 do livro de Esdras contém 17 versículos. As exortações de Ageu e Zacarias, do 1º ao 4º versículo. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Senhor Deus de Israel, cujo espírito estava com ele. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesuá, filho de Zosadaque, e começaram a edificar a casa do Senhor Deus, o qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas do Senhor Deus que os ajudaram. Neste tempo veio a eles Tatenai, governador d'Aquém dos Eufrates, e Setar-Bozenai, e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar-te este muro? Perguntou-lhe mais: e quem são os nomes dos homens que constroem esses edifícios? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 2 Samuel, 24
ao capítulo do livro de 2 Samuel, capítulo 8 do livro de 2 Samuel. Capítulo 8 do livro de 2 Samuel contém 18 versículos. Diversas vitórias de Davi, do 1º ao 4º versículo. Depois disso, feriu Davi os filisteus e os sujeitou e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fez-los deitar em terra e os mediu. 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhes pagaram tributo. Também Adadazer, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavalos e 20.000 homens de pé. Davi charretou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Glórias ao nosso Senhor. Irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas e canais oferecem. Mas lembrando a todos vocês que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 42. Oferta de número 42. Gratidão. E lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Vamos à oferta de número 42. Muita atenção. Nós afirmamos que a Bíblia Sagrada é o único segmento de fé espiritual que não permite fábula, teologias, pensamentos, imaginações, sonhos ou qualquer outra coisa que venha do ser humano ou do livro ou de livros seculares que estejam fora da Bíblia Sagrada para o ser humano trabalhar nos ministérios do Senhor Jesus ou Cristo. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as nossas afirmações é uma mentira, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos sortear mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno, opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Vamos dar continuidade aqui aos livros, sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E você aí mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Livro de Ageu, 2 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos que diz assim: a glória do segundo templo, do 1º ao 4º versículo. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo:
Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: quem dentre vós que venha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é como nada aos vossos olhos. Ora, pois ser forte, Zorobabel diz ao Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muito mais glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas. Um sorteio. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 4 do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas contém 11 versículos, que diz assim: o descontentamento de Jonas. Com isto desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantarei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira. Vamos a mais um livro. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 5 do livro de Lamentações. Capítulo 5 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Os fiéis pedem misericórdia. Do 1º ao 4º versículo. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pais. Nossas mães são como as viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Mentaliza aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio. Capítulo 16 do livro de Provérbios. Capítulo 16 do livro de Provérbios contém 33 versículos. Do 1º ao 4º versículo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Vamos agora ao último livro. Livro de Isaías, 66 capítulos. Isaías, vamos ao sorteio. Capítulo 24 do livro de Isaías. Capítulo 24 do livro de Isaías.
capítulo 24 do livro de Isaías, contém 23 versículos. Eis que, do 1º ao 4º, eis que o Senhor vai desvastar-se e desassolar a terra, vai transformar a sua superfície e lhe dispensar os moradores. O que sucedeu ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva, como a sua dona ao comprador, como ao vendedor ao que empresta, como ao que toma emprestado ao credor, como ao devedor. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra planteia a se murchar, o mundo enfraquece e se murcha. Enlanquecem os mais altos do povo da terra. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu irei ler agora a revelação das ofertas. Elas te trazem no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando. A primeira fórmula, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de fé, de segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15 e lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seitas, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio de mais uma das mais de 40 ofertas. Oferta de número 52. Oferta de número 52. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Para você orar corretamente, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para o Senhor Deus e você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Gratidão mais uma vez pela presença. Vou ler agora a oferta de número 52. Muita atenção. Nós temos 6 questões que, se você provar com base na Bíblia Sagrada de que são possíveis, vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro por cada uma que provar que sim. Questão 1. É possível crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e não ser santo? Questão 2. É possível crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não sendo como Ele mandou na Bíblia Sagrada? Questão 3. É possível ser um filho do Senhor Deus e não ser santo? Questão 4. É possível o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ouvir a oração de um pecador que não está arrependido? Questão 5. É possível um templo físico ser mais eficiente para as pessoas que são igrejas de Cristo do que uma de nossas 12 igrejas virtuais? Questão 6. É possível fazer um culto de adoração em espírito e em verdade? João 4, 21 a 26, não sendo como está escrito na Bíblia Sagrada, e ele ainda assim ser em vão? E se você ou quem você trouxer para nós vai receber 12 milhões de reais por cada uma questão que provar com base na Bíblia Sagrada que são possíveis, totalizando 72 milhões de reais em dinheiro em prêmio. E anuncie essa mensagem de número 13 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Escolha aí, mentalize aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Você que escolheu o número 19 vai meditar no livro de
Cantares, capítulo 1. Você que escolheu o número 20 vai meditar no livro de 1 João, capítulo 4. Você que escolheu o número 1 vai meditar no livro de Joel, capítulo 1. Você que escolheu o número 7 vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 4. Você que escolheu o número 17 vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 8. Você que escolheu o número 15 vai meditar no livro de Levítico, capítulo 27. Você que escolheu o número 9 vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 6. Você que escolheu o número 4 vai meditar no livro de Lucas, capítulo 19. Você que escolheu o número 8 vai meditar no livro de Josué, capítulo 13. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de João, capítulo 13. Você que escolheu o número 6 vai meditar no livro de Jó, capítulo 9. Você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de Esdra, capítulo 5. Você que escolheu o número 11 vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 8. Você que escolheu o número 14 vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Você que escolheu o número 2 vai meditar no livro de Jonas, capítulo 4. Você que escolheu o número 12 vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 5. E você que escolheu o número 10 vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 16. E por último, você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de Isaías, capítulo 24. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com a numerologia bíblica. Eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora às finalizações finais. Gratidão mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser um seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os nossos horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo
Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais e 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nessa live, que o Senhor possa abençoar e aguardo vocês na próxima live. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.